Queridos, você já se pegou fugindo de alguma coisa? Ou você está fugindo de alguma coisa? Será que você está fugindo de uma responsabilidade? Eu não quero pegar essa responsabilidade e eu estou fugindo. Será que estamos fugindo de assumirmos compromisso? Eu não quero compromisso e eu fujo. Tem gente que foge do pastor como o diabo foge da cruz. No dia que o pastor me pegar para uma conversa, ele vai me chamar para alguma coisa. A gente foge de compromisso, compromisso de ter igreja, compromisso com Deus, compromisso com a seara de Deus, compromisso com o reino de Deus, a gente foge. Será que estamos fugindo de tomarmos uma atitude para resolvermos uma situação? Nós estamos fugindo dessa conversa? Nós estamos fugindo desse encontro? Eu não quero resolver e eu estou fugindo. O tempo todo, faço de tudo para não esbarrar, porque eu fujo. Será que estamos fugindo de um problema? Ele existe, ele acontece e a gente foge dele. A gente não quer a conversa, a gente não quer o confronto, a gente não quer resolver o problema. Será que estamos fugindo de nos envolvermos mais com Deus? Com as coisas de Deus? Estamos deixando de lado aquilo que o Senhor colocou sobre nossa responsabilidade e a gente deixa para lá? Queridos, prestem atenção, por favor. Após a queda do homem, esse homem mostra para nós que nós temos uma tendência, e essa queda de Adão revelou isso para nós, que nós temos uma tendência natural de fugir de Deus. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, o que eles fizeram? Eles se esconderam, eles fugiram de Deus. Eles sabiam que Deus estaria ali na viração do dia, como todos os dias Deus estava, conversando com Adão, tendo comunhão com a sua criação. E no ato da falha, no ato do pecado, o que foi que Adão fez? Se escondeu. Adão não queria resolver o problema, Adão não queria o confronto, Adão queria se esconder. E ele faz isso. O texto é claro para nós lá em Gênesis. Primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram folhas e tentaram se cobrir. E quando eles ouviram a voz de Deus, eles se escondem. Nós temos essa tendência de fugirmos o tempo todo, de não encararmos as situações. E a gente vê isso, que Adão busca um esconderijo no jardim, para não ser visto por Deus. Preste atenção, irmãos, porque quando não estamos fugindo de Deus, estamos fugindo de nós mesmos e da responsabilidade que está em nossa volta. Tememos as coisas como elas são e criamos um mundo alternativo, processo que ficou conhecido como fuga da realidade. A gente tenta o tempo todo fugir da nossa realidade. Agora, seja de uma forma ou de outra, nós estamos sempre prontos a viver no que chamamos de rota de fuga ou rota da fuga. Infelizmente, após a queda, o homem passa a viver nessa condição. Agora, o que é interessante é que esse livro nos apresenta um homem chamado Jonas. E Jonas é um profeta estranho. Jonas é estranho. Talvez Jonas seja o profeta mais estranho que a gente encontra nas Escrituras. Ele recebe uma missão e ele não quer cumprir. Todos os profetas desejavam ter encontro com Deus e falar o que Deus determinava, sendo coisa boa ou ruim. Jonas não quer. Jonas foi alvo predileto dos teólogos liberais. Por quê?
Sabe por quê, queridos? Juntamente com o livro de Gênesis, que há uma confusão nesses teólogos liberais, dizendo que a grande parte de Gênesis não é literal, eles também introduzem essa ideia, dizendo que o livro do profeta Jonas também não seja tão literal. E aí eles vêm com as suas críticas. Foi criticado quanto à sua veracidade. Eles afirmavam que era um livro mitológico e que Jonas não era uma personagem real, mas um homem inventado. Porém, quando a gente lê 2 Reis, o texto de 2 Reis aponta para nós uma ideia bastante clara de que esse homem existiu. Jonas existiu. E 2 Reis vai apontar para nós que ele era um galileu, ele era um hebreu, o texto vai dizer para nós. Ele era da cidade de Gate-Rafé. Então não foi uma história inventada, há sim um registro em 2 Reis que esse homem existiu, que esse homem foi chamado por Deus. Agora, outro registro bem nítido para nós é que Jonas viveu no tempo do reinado de Jeroboão II. Leia a história de 2 Reis. Quem foi Jeroboão II? Foi o principal rei do norte, que reinou em Samaria durante 46 anos. E nesse tempo, irmãos, Israel vivia o apogeu de sua prosperidade econômica. Israel estava em alta, crescente. Havia ali em Israel prosperidade, tanto interna como externa. Tanto em Israel, como nos arredores de Israel, havia paz, havia prosperidade, Deus abençoava de maneira tremenda. Porém, é nesse tempo de grande prosperidade, de grande paz, da bênção de Deus, que esse povo começa a se corromper, principalmente espiritualmente. Os ricos começavam a esmagar os pobres. Foi nesse tempo. Os juízes comungavam com os imorais, faziam acordo com os imorais, e aí começou a existir uma decadência moral e uma decadência espiritual. E a partir daí, o povo começou a deixar Deus, a apostatar da sua fé em Deus. Aí quando a gente olha para Jonas, inserido nesse contexto, a gente vê que esse profeta era um profeta nacionalista, ele defendia o seu país, ele defendia a sua cidade, ele defendia a causa daquele povo. E ele, no seu pensamento profético, esperava um tempo de glória, como ele já tinha tido. Um tempo de paz, um tempo de busca a Deus novamente. E ele não queria ir a Nínive. Deus chama esse homem para profetizar em uma cidade que ele não queria ir a essa cidade, porque este povo, os ninivitas, traziam riscos ao povo de Jonas, eram inimigos, poderiam guerrear, não tinham simpatia, e aí Jonas, por ser um nacionalista, defender o seu povo, defender a sua cidade, não queria ir, ele não queria ver a redenção desse povo, pelo contrário, ele queria ver a destruição desse povo, dos ninivitas. E ele provavelmente estava pensando mais tarde, esse povo pode destruir o meu povo. É bom que esse povo morra e não seja redimido. Agora, irmão, Jonas não podia entender como Deus podia ter interesse salvífico em um povo que era inimigo potencial do seu próprio povo. Na cabeça desse profeta, houve uma indagação, um questionamento. Como Deus quer salvar um povo que quer destruir o próprio povo dele? É inimigo do povo dele. Aí, irmãos, essa profecia vem de maneira brilhante para nós. E eu quero estimular você a ler o livro do profeta Jonas. Porque este livro, irmãos, é um livro de milagres. Grandes feitos acontecem nesse livro. Olha só, a tempestade que veio
naquele momento, sobre aquela embarcação, é um milagre. A tempestade não é um problema, a tempestade é um milagre. O fim da tempestade é outro milagre. Por que que a tempestade é um milagre? Ela sobreveio como um castigo, mostrando que existe um Deus. Por que que ela parou? Porque a pessoa que estava em desobediência teve consciência. Olha os milagres. O peixe é outro milagre de Deus. A permanência de Jonas por 3 dias na boca do peixe é outro milagre de Deus. O fato do peixe jogar Jonas em Nínive é outro milagre no livro de Jonas. Os marinheiros se convertendo é outro milagre relatado neste livro. Então, queridos, leiam o livro de Jonas. Este livro está recheado de grandes feitos de Deus. Agora, queridos, diante de tantas peculiaridades do livro de Jonas, Martinho Lutero, aquele reformador, ele diz que o livro de Jonas revela um interesse extremamente importante, o interesse missionário de Deus para com todos os povos, todas as nações. O relato da fuga dramática de Jonas, que tentava escapar da presença de Deus, embarcando no navio para Tarsis, sendo depois impedido em seu próprio sítio por uma violenta tempestade, levado de volta à terra, aprisionado dentro de um grande peixe, é possivelmente uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Com suas inusitadas reviravoltas, o enredo que nós acabamos de ler prende nossa atenção durante todo o tempo da leitura. E para a gente entender esse capítulo 1 do livro de Gênesis, a gente precisa lançar algumas perguntas para o texto. Por que que Jonas foi um fugitivo na mira de Deus? A primeira pergunta que podemos fazer ao texto é: de quem Jonas estava fugindo? De quem? O verso de 1 a 3 trazem essa resposta para nós. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Verso 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para o quê? Fugir de quem? Do Senhor. De quem Jonas está fugindo? Jonas está fugindo do próprio Deus. Mas Jonas não está fugindo de um Deus qualquer, não de uma divindade territorial. Jonas está fugindo do Deus dos céus, da terra e do mar. O texto diz: veio a palavra de Deus, do Senhor. O Senhor está em caixa alta, Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus do relacionamento. Jonas está fugindo do Deus eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra. Era o próprio Deus se revelando ao profeta, e esse profeta está tentando fugir desse Deus. A fuga de Jonas era talvez uma maneira de Jonas subestimar a Deus. Quem sabe poderia pensar o profeta: eu fugindo, Deus se esquece de mim. Quem sabe eu trilhando outro caminho, Deus se esquece dessa promessa, desse chamado. Quem sabe Deus não provoca mais o meu coração. Quem sabe Deus não me vê. Jonas achou, talvez na sua mente finita, de que Deus não o encontraria.
de que Deus esqueceria dele. E quantas das vezes a gente tentando fugir de Deus, pensamos da mesma forma, achando que Deus vai se esquecer do propósito que Ele colocou em nossas mãos, do projeto que Ele confiou a nós, da responsabilidade que Deus colocou sobre nós, de cuidarmos da seara do Senhor, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja senhor, senhora, idoso. Seja uma responsabilidade de liderança, e nós estamos achando que Deus vai se esquecer. Jonas subestimou a Deus, e talvez ele pensou, quem sabe a minha fuga dê certo e Deus se esqueça desse projeto. Mas talvez Jonas pensou, eu posso domesticar a soberania de Deus. Deus quer, mas eu não quero. Quem é Ele para mandar em minha vida? Ele me mandou a ir a Nínive, mas eu não vou, eu quero ir para Tars. Talvez esse profeta quisesse domesticar a soberania de Deus, o governo de Deus, a ação de Deus. Quem és tu, Senhor, para dizer o que é que eu tenho que fazer? Olha só que ousadia do profeta. Porém, irmãos, essa atitude também tomamos. Nós achamos que podemos dizer a Deus o que Deus tem que fazer com a gente. E estamos fugindo da responsabilidade que Ele colocou em nossas mãos. Deixa eu dizer você, talvez você seja o Jonas na mira de Deus. Talvez eu seja o Jonas na mira de Deus. Estou fugindo da responsabilidade e estamos na mira de Deus. Estamos largando os compromissos que assumimos na igreja, na seara, achando que eu posso dizer para Deus, olha só, Senhor, eu paro quando eu quero e eu volto quando eu quero. Olha só. Queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa, Deus não é como nós. Ele é o soberano Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus não pode ser domesticado pelos nossos caprichos. Nunca será, nunca foi e nunca vai ser. Deus é Deus, é soberano, Ele manda em tudo e em todos. Não tente domesticar Deus dizendo o que Deus tem que fazer com você. Ele é Deus. Amém, irmãos? Segunda pergunta que a gente faz ao texto. Qual foi a primeira, irmãos? De quem Jonas estava fugindo de quem? Eu vou dizer feito os pernambucanos dizem, é bronca, cuidado. Segundo, de que Jonas está fugindo? Sabemos que ele está fugindo de Deus, mas de quê? O verso 1 e 2, principalmente o verso 2, diz assim, vá depressa à grande cidade de Nínive eu falei para você, deixa o texto aberto. E prega a ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vai lá e fala do meu amor para essa cidade. Vale salientar que você precisa ter em mente que os ninivitas eram um povo que poderia guerrear contra o povo de Jonas, eram inimigos. Deus chama esse profeta e diz assim, vai no território inimigo e prega para esse povo. A maldade desse povo subiu à minha presença. De que Jonas está fugindo? Jonas está fugindo da missão de Deus. Ele foge de Deus, mas ele foge da missão de Deus. Queridos, Deus está em missão pelo mundo. A gente não pode esquecer isso. Eu não estou dizendo aqui que Jonas está fugindo do seu chamado. Ele não está abrindo mão do chamado de ser profeta. Não é essa a questão aqui no texto. Não é o chamado de Deus para com Jonas, mas Jonas está fugindo do que envolve a missão neste chamado.
Ele sabia que ele era profeta, ele sabia que tinha que profetizar, mas Deus lhe deu uma missão e ele está fugindo dessa missão. E a missão era: pregue a Nínive. Queridos, a gente precisa entender uma coisa, isso é de comum consenso, melhor dizendo, de todos os pensadores, missiólogos reformados. Eles dizem que antes da missão ser da igreja, ela é de Deus. Então Jonas está fugindo de uma missão de Deus. E Deus se revela ao profeta dizendo: vai lá, prega aquela cidade, porque a maldade desse povo subiu à minha presença. Queridos, Jonas nunca havia saído da sua cidade, do seu estado. Ele sempre pregou ali, e Deus o convoca para uma missão agora. Ele precisava, se tivesse aqui nos nossos dias, tirar seu passaporte, passar pela alfândega, fazer uma viagem internacional para Nínive, para aquela grande metrópole que era Nínive, e ele deveria cumprir o seu chamado, e ele está fugindo dele. Queridos irmãos, ao comunicar o seu propósito de missão para aquele profeta, o profeta foge dessa missão. Deus é bem objetivo, bem imperativo, bem diretivo, bem proposital para aquele profeta e diz: vai lá, prega para aquele povo. E não abra mão disso. Meus queridos irmãos, o que a gente aprende aqui com essa segunda resposta a essa pergunta? Deus te deu uma missão. Não tente fugir dela. Tem gente aqui que é diácono nato e está fugindo da missão do diaconato. Eu espero que você não seja um fugitivo na mira de Deus. Tem gente aqui que Deus chamou para trabalhar com criança e está fugindo. Tem gente aqui que Deus chamou para a missão com os adolescentes e está fugindo. A missão para a liderança de célula e está fugindo. Há muito tempo está fugindo. Há muito tempo está arrumando desculpa. Há muito tempo está jogando a culpa em outros e em causas. Talvez você esteja na mira de Deus, como Jonas estava. Te chamou para o serviço, te chamou para amor, te chamou para se dar, e você está fugindo dessa responsabilidade, dizendo: eu não quero, Senhor. Não tente domesticar Deus. Independente dos seus achômetros, da sua vontade, Deus cumprirá a sua missão, o seu propósito. Esse profeta precisava entender isso, mas ele fugiu. Quanto tempo a gente arruma uma desculpa dizendo o seguinte: eu preciso descansar, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos você está descansando. Talvez Deus esteja nos provocando para abrirmos os olhos hoje. Terceira pergunta, qual foi a primeira? De quem ele estava fugindo? Qual foi a segunda pergunta? Ele estava fugindo de quê? Da missão. Terceira pergunta, por que Jonas está fugindo? Por quê? Bom, se ele está fugindo de Deus e da missão de Deus, por quê? O verso 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir. A gente pode aqui, irmãos, pensar em algumas possibilidades para essa fuga. Primeira, talvez, preservação de sua própria vida. Talvez porque Jonas estava fugindo para preservar sua própria vida. Eu vou entrar no território inimigo. Os ninivitas poderiam matá-lo.
Eles eram sanguinários, irmãos, e violentos. Vai estudar a história desse povo, vocês vão ver. Não era um povo muito amigável. Ele não queria enfrentar esse povo que era inimigo do seu povo. Talvez essa seja a primeira possibilidade, preservar a vida. Talvez a segunda possibilidade que a gente pode pensar olhando para a história, preservação de sua reputação. Ora, eu sou profeta aqui na minha cidade, todos me conhecem, sabem que eu tenho comunhão com Deus, ninguém lá sabe. Vai que, se eu chego lá, prego, o povo me mata, ou me escorraça, ou me expulsa, como vai ficar a minha reputação? Talvez essa fosse uma possibilidade dele fugir. Terceira possibilidade que a gente pode pensar aqui, comprometimento ideológico. O que é isso, pastor? Olha só, Jonas era um nacionalista, um patriota, um homem extremamente comprometido com o seu povo. Os ninivitas eram inimigos. Jonas amou mais as suas ideologias do que a missão de Deus. O coração desse profeta estava apegado mais ao seu país do que à missão. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. E aqui eu preciso falar de Reginaldo e Mariane. Não sei nem se eles estão nos ouvindo nesse momento ou se assistem depois. Mas eu falei um pouco aqui quando nós oramos enviando Reginaldo e Mariane. O neto está aqui, o irmão do Reginaldo. O Reginaldo se apresentou a mim há 3 anos atrás. E eu passei 3 anos tentando tirar isso da cabeça de Reginaldo. Literalmente. Todas as vezes que ele voltava ao gabinete, Reginaldo, você tem uma filha. Aí quando veio a segunda, Reginaldo, segunda menina, deixa ela crescer. E cada vez que eu ia à casa do Reginaldo, cada vez que o Reginaldo vinha aqui, parecia que a injeção tinha sido em dobro. Parecia que a dosagem no coração dele tinha sido em dobro. Eu achando que o homem esfriava, o homem esquentava. Veio a pandemia, ameaça de perda de emprego. Reginaldo, se tu perdeu o emprego, homem, pelo amor de Deus. E quando ele vinha conversar, um negócio acendia mais. E aí, irmãos, a gente vai para um contraponto. Vamos conversar com a mulher. Porque se a mulher não quiser, é difícil do cara ir. Já imaginou? O cara querendo ir, a mulher, não, não é agora não. Amarra, tem mulher que amarra. Eu disse, eu vou a Mariane. E quando eu converso com a Mariane, ela estava pior do que o Reginaldo. Por que eu estou falando isso? Os pais do Reginaldo tentaram tardar a saída deles para um preparo e possivelmente para a missão. Mas teve uma coisa que esse casal me disse, pastor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Não tem como apagar essa chama, porque nós queremos obedecer àquele que nos chamou. Aí eu disse o seguinte, tem mais nada do que fazer mais não, é só levantar as mãos, correr atrás de abençoá-los e enviá-los. Quando eu olho para esse exemplo, eu olho para Jonas aqui, porém de maneira diferente. Porque Jonas colocou a sua causa, a sua vida, o seu pensamento ideológico, a sua convicção patriota, acima da missão de Deus. Não façamos isso, irmãos, em nome de Jesus. Queridos, nossa obediência precisa estar acima das nossas tradições e preferências. A nossa obediência a Deus precisa estar acima disso. As nossas convicções terrenas não podem estar acima do projeto de Deus e do propósito de Deus. Você pode não me amar, você pode não comungar com essa igreja, você pode nos odiar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, obedeça a voz de Deus. Precisa estar acima a nossa obediência, porque se estivermos na mira de Deus, Deus cobrará de nós, irmãos.
Talvez mande a tempestade como mandou. Ou vocês acham que não foi Deus que mandou aquela tempestade? A tempestade é um milagre, nós falamos aqui. Queridos, precisamos entender isso. Que o nosso comprometimento em manter nossas tradições não pode ser maior do que o nosso comprometimento em cumprir a missão de Deus, o projeto de Deus para nós. Qual foi a primeira pergunta? Não dorme, não. Qual foi a segunda pergunta? De que ele estava, irmãos? Qual foi a terceira pergunta? E aí eu trouxe possibilidades. Quarta pergunta: para onde a fuga de Jonas o levou? Nós que estamos fugindo de Deus, para onde a gente pode chegar? Aqui eu quero chamar bastante a sua atenção. O verso 3 ao verso 8 diz que ao fugir dessa presença, a partir do versículo 4 diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Quem mandou a tempestade? E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, se deitado, fazia o quê? Dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo, cara? Como? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Preste atenção, por favor, irmãos. Ao tentar fugir de Deus e da missão de Deus, Jonas entra em um processo, sabe de quê? Decadência. Jonas começa a descer na vida. Jonas começa a se complicar por fugir da missão. Jonas passa a ter uma condição de sonolência. Sabe o que é isso? Ao fugir de Deus e da missão de Deus, Jonas passa a ter um coração insensível. A palavra não penetra mais. A gente vem ao culto com o coração duro. A gente já entra por essa porta e se fecha. A gente não quer ouvir mais. A gente endurece o coração para qualquer palavra que saia daqui. Ou as escrituras que afloram. A gente se torna um insensível. Coração endurece. A gente se acha que estamos dominando a situação. Mas quando a gente olha para esse homem, com o coração agora insensível, ele passa a ser indiferente com a missão. A gente não quer mais. A gente passa a ser indiferente com os propósitos de Deus para a vida da gente. Queridos, preste atenção, porque isso aqui é sério. Muito sério, e talvez Deus te trouxe hoje para te dar o último aviso: não fuja da minha missão. Não fuja. Porque eu posso te levar ao estado de decadência como eu levei Jonas. Foi Deus, irmãos, que levou Jonas a encarar aquela tempestade, a cair ao mar, a ser engolido por um grande peixe, a passar 3 dias ali. Deus queria tratar desse profeta da maneira mais dura.
E Deus não quer nos tratar de maneira dura, mas por fugirmos da missão, é necessário Deus nos levar à decadência, para que a gente volte a ter sensibilidade no coração, para que a gente volte a ter um amor, uma paixão por Cristo e não uma indiferença, como nós estamos hoje. E sabe o que é interessante aqui? É que Jonas passa a não ter mais, melhor dizendo, empatia para com a dor dos ninivitas. O que é que Deus diz para ele? Vá, a maldade daquele povo está subindo a mim. O que é que Jonas faz? Vira as costas, pouco importa. Eu quero é que eles se percam mesmo. Eu quero é que todos morram. Leia. Esse confronto aqui que Deus levou Jonas ao fundo do mar, ser engolido por um peixe, não curou ele aqui não. Porque ele sai daqui e questiona Deus. Eu não vou falar para esse povo. E se você lê o profeta grita que todo mundo vai morrer. Ele queria assustar o povo. Olha só, amanhã Deus vai fulminar vocês. E eu acho é pouco. Só que ele achava que ia revoltar, Deus começava a converter o coração do povo, Jonas passa a ter uma postura de resistência, irmãos. Você já viu como é que a gente assume? A gente começa a resistir, a gente começa a se afastar. E a gente coloca pessoas no meio, desculpas, com pessoas, com causas, com situações, com objetos, com estruturas, e a gente vai tomando resistência da missão. Eu não quero isso para mim, eu não vou assumir mais liderança, eu não vou mais me envolver por causa disso, por causa daquilo. Só que quem te deu foi Deus, a missão não fui eu. Missão não é minha, é de Deus para você. É Deus que está te chamando a se envolver, é Deus que está te chamando para você olhar, abrir os olhos para a causa dele. O que é que a gente faz? Resistência. Esse povo não presta a Deus, esse povo é inimigo, Deus, mata esse povo, Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? Ao estado de decadência de Jonas, quando ele foi colocado no meio dos marinheiros ali, e tiveram aquela conversa, eu imagino aquele tipo de conversa, porque o mar não estava calmo, vocês precisam ter isso na mente. Não foi uma situação de calmaria, jogaram a sorte e disseram assim, por favor, todo mundo, para aí, por favor, silencia todo mundo, olha só. Vem cá, gente, se acalma, por favor, vocês estão agitados. Já acalmou, vamos lá, vamos jogar a sorte? Não, foi no desespero. Era uma situação de desespero, de calamidade, o vento batendo, a onda batendo. Quem aqui tem costume de mar, sabe o que eu estou dizendo. Já pegou ondas bravias? Eu nunca peguei. Mas você que já pegou uma onda bravia, sabe o que eu estou falando. A situação, por mais técnica que você tenha, bate aquele medo. Mas, queridos, quando Jonas é descoberto por Deus, o que é que ele pede? Olhe para o texto, o que é que Jonas pede? Ele pede salvação? Ele pede assim, por favor, gente, fui eu peço que vocês, Deus vai acalmar. O que é que ele pede? Ele pede a morte. Ele diz assim, me joga ao mar, tudo isso vai parar. Fui eu que cometi esse erro. Eu vou ser punido por ele. Ele queria ir ao mar. Para ele era melhor morrer do que? Do que? Cumprir a missão. Irmãos, é com pesar no coração que eu preciso dizer isso aqui para vocês. Tem gente que prefere sumir, se afastar, se destruir na vida, continuar em desobediência, insubmisso, insensível, do que cumprir a missão. Isso é triste. Porque Deus não vai abrir mão da missão. E nem de você. Porque se Deus escolheu você, não sou eu que vou cumprir, meu amado. Vai ser você. Deus não tira de um e dá a outro.
vai ser você. Saia da mira de Deus. Queridos, quando a gente olha para esses versos, me assustam. Porque os versos de 9 a 12 são claros com relação a isso. Ele respondeu: eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, sou eu mesmo. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez, rapaz? Gente, olha o desespero desse povo, imagina a fúria desse mar. Cara, o que foi que você fez contra o seu Deus? Por que que ele está tão furioso? Pois sabiam que Jonas estava fugindo, porque Jonas entrou no barco e disse: olha, Deus me deu uma missão e eu não vou cumprir. E eles percebendo que o mar cada vez mais ficava mais agitado ainda. E Jonas diz assim: me joga, e tudo isso vai acalmar. Queridos, quando nós fugimos de Deus e da missão de Deus, quando somos desobedientes à voz de Deus, precisamos tomar muito cuidado. Porque isso pode nos levar, sabe aonde? Ao fundo do poço. Assim como Deus levou Jonas, Deus pode nos levar a passar por um aperto muito doloroso. Me permita dizer uma coisa para vocês: não estou jogando praga em ninguém aqui não, tá? Eu estou olhando para o texto com muito temor e dizendo: saiamos da mira de Deus, cumpramos a missão dele. Quinta e última pergunta. Eu não vou fazer novamente porque eu acho que vocês já decoraram, né? Mas qual foi a quarta pergunta? Aonde foi que ele chegou? No fundo do poço. Quinta e última pergunta. Não sei se vocês tiveram essa curiosidade, mas aonde estava Deus? Diante da fuga de Jonas. Cadê Deus aqui, gente? O homem foge, quer ir a Tarsis, vai a Jope, pega uma embarcação, paga pela embarcação. Deus não poderia evitar tudo isso? O homem sobe, vai para o porão, tira um bom cochilo. Deus é tão bom que deixa ele relaxar lá. Há um desespero, sono profundo, acorda, pede para ser lançado ao mar, é lançado ao mar, vem um peixe, engole esse homem. Primeiro, as ondas bravias não matam Jonas. Segundo, o peixe não come Jonas. 3 dias, irmãos. Não sei se Deus alimentou esse peixe aí de maneira tal que Jonas lá encontrou uma casa, ao invés de ser tragado. Não sei. É jogado para fora aonde? Na praia de onde? Nínive. Eu não sei o que foi que Jonas disse para Deus, mas eu imagino, quando o cara pensou: cara, eu estou aonde? Nínive. Deus deu essa ordem a Jonas, para que ele cumprisse a missão. Queridos irmãos, o verso 17 diz: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites. Deixa eu dizer uma coisa para você: aonde estava Deus? Queridos, Deus sempre esteve e não deixou de estar na história de Jonas. Só que Deus estava no seu trono, governando todas as coisas. Ele viu Jonas mudando de direção, indo para Jope. Depois viu Jonas a caminho de Tarsis. Ele viu Jonas lá no porão. Depois o viu em meio à tempestade no navio. Deus estava no seu trono, governando todas as coisas. Deus estava lá, no trono do universo, determinando todas as coisas. Deixa eu dizer para você, para ver se você abre sua mente.
O salmista, no Salmo 139, dos versos de 1 a 10, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe, Deus, penetras o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, o texto diz, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus está no trono do universo, de onde Ele governa todas as coisas. Em nenhum momento Deus perdeu o controle de Jonas, como não perdeu o controle de nossas vidas. Prestemos atenção nisso, irmãos, porque onde Deus está enquanto a gente foge, está governando todas as coisas. Deus estava governando as ondas. Deus estava dizendo: fique mais bravo agora, diminua a intensidade, vento, fique mais forte. Os marinheiros perceberam que a tempestade era tão extraordinária que não podia ser produzida senão por uma divindade. Por isso que os marinheiros disseram: clame aos deuses de vocês. Alguma coisa está fora da curva, está anormal. Essa tempestade tem ação de um Deus. Deus estava governando os animais marinhos. Vai lá, grande peixe, cata esse homem, guarda ele por 3 dias e 3 noites. Deus sempre esteve no governo. Deus estava governando aquele barco não foi destruído. Olha que milagre, irmãos, porque Deus estava ali governando todas as situações, todas as coisas. Deus reina sobre os profetas da terra. Deus estava no seu trono, Deus estava reinando sobre tudo, sobre as conversas daqueles marinheiros. Deus estava reinando sobre a vida de Jonas. Deus estava reinando até na hora que lançaram sorte. Olha que ação maravilhosa de Deus. O texto não dá detalhe de quantos marinheiros, mas Deus estava lá reinando, dizendo: vai cair em você, Jonas. Ele é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. E aí os marinheiros perguntaram: onde você nasceu? Quem são os seus pais? Qual é a sua família? Qual a cor do seu cabelo? Quais são os seus talentos? Quem é você, cara? E Deus estava reinando sobre tudo e sobre todos. Queridos, não há como fugir de Deus. Ele do seu trono governa e reina, assim como foi sobre o profeta. Queria que todos ficassem de pé. Quero perguntar para você: por que você está fugindo da conversa? Por que você está fugindo do encontro? Por que não resolve logo a situação com Deus? Por que você está demorando em viver para Deus? Porque tantas desculpas você tem dado para Deus. Chegou o tempo de você dizer assim: eis-me aqui, o meu coração é teu, me entrego ao Senhor, não quero ser mais desobediente, não quero fugir mais, porque eu sei que nessa fuga, nessa minha desobediência, nesse meu coração insensível, o Senhor pode me levar ao fundo do poço e eu não quero. Eu não quero. Saia daqui hoje determinado em resolver as pendências. Não fuja mais do problema. Não fuja mais das situações. Encare elas. Resolva. Não fuja do propósito de Deus. Não seja um Jonas
como um fugitivo na mira de Deus, mas seja alguém que Deus vai usar poderosamente. E Deus está buscando pessoas assim, confrontando o nosso coração, para a gente ter esse entendimento. Feche os olhos, irmãos, em nome de Jesus. Jonas estava fugindo de Deus, mas Deus estava buscando ele. É uma fuga inútil fugir de Deus. Esse profeta vai entender isso lá na frente e cumpre com seu chamado. Pai, ajuda-nos a entendermos o teu chamado, o teu propósito. Existem tantas coisas até pessoais que a gente está fugindo, e isso tem trazido tantos problemas para nós. Nos afastamos do Senhor, nos tornamos insensíveis, estamos, ó Deus, colocando resistência. Quebra-nos e faz-nos de novo, Deus. Eu entendo que o Senhor tem propósito em nosso coração, faz cumprir a tua vontade em nós. Não queremos, ó Deus, em tempo algum, não queremos fugir do Senhor e da missão do Senhor, mas queremos abraçá-la. Foi para isso que o Senhor nos chamou, nos vocacionou, é para sermos cumpridores da missão. E queremos honrar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Faz desse povo um povo que encare a missão de frente e saiamos daqui desafiados, em nome de Jesus. Amém.